Bom dia. Agora sim. Eu estou feliz por estar aqui e também por tirar essa máscara. Ufa. Então eu consigo ver o vosso sorriso através dos vossos olhos. E então vamos fazer uma oração para transmitir a palavra. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento, ó Pai. Venha me usar, ó Pai, que eu possa ser um instrumento para trazer a Tua palavra, ó Pai. Não me deixa me vangloriar, ó Pai, que tudo seja de acordo com a Sua vontade. Eu que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Quando a Miriam me mandou mensagem para passar a mensagem hoje, eu já tinha uma pregação toda escrita, então eu disse, por que não? E quando eu perguntei tema para ela, ela me disse, seria bom se fosse sobre oração, porque o Ministério da Mulher vai fazer uma programação sobre isso. Então eu logo fiquei, Deus, eu não tenho uma mensagem pronta para isso, mas eu tenho um mês à minha frente, então que seja de acordo com a tua vontade. Então, naquela noite, eu não sei se vocês são como eu, mas quando eu tenho uma coisa para fazer, eu me preocupo um pouco, on avance, como se tu disse aquela hora, preocupo-me. Então eu fiquei lá a pensar, oração sobre Ana, já pregaram muito sobre Ana, Joquebede também muito, oração, e lá Deus foi me dando os versos, e quando eu terminei de escrever a pregação, eu mesma fiquei impressionada e disse, Deus verdadeiramente ouve a nossa oração, porque não foi uma pregação que eu posso dizer que eu já tinha escrito antes, mas eu acredito que Deus me deu essa mensagem para trazer. Então, para começarmos, vamos falar o que nós podemos fazer antes de orar. Eu escrevi aqui 5 pontos que li num livro que pode nos dar a maneira certa de começar a orar. Então aqui diz, momento de oração. Primeira coisa, vamos glorificar o nome de Deus pela sua graça, pela sua grandeza. E segundo, momento de gratidão. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós até aquele momento. E também tem momento de intercessão. Suplicar as bênçãos por outra pessoa antes de pedir para nós. E o quarto ponto, momento de confissão, que é o momento que nós confessamos nossos pecados, confessamos nossos erros, e de preferência sem justificativa, sem dizer eu pequei porque ela me fez pecar ou ele me fez pecar, mas ser claro a Deus, porque nós sabemos que para Deus nada é escondido. E o último ponto que eu achei importante, momento de petição, é esse momento que nós podemos dedicar, digamos assim, para nós, que vamos pedir as bênçãos para nós. E para nós começarmos, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 65, 24. Eu escrevi os versos aqui para ser mais fácil. Isaías 65, verso 24, que diz assim, e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então aqui o verso diz bem claro que antes mesmo de nós pensarmos em pedir, Deus, Ele já sabe tudo, então Ele está pronto para nos ouvir. Também podemos abrir em Jeremias 33, verso 3, que diz assim, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Como vocês, eu acho que está aqui na tela, não sei se está, o título da mensagem é As 3 formas de Deus responder a nossa oração. É o sim, o não e o espera um pouco. Então vamos começar pelo sim. Vamos ver o exemplo que está no livro de Marcos. Marcos capítulo 10, verso 46 a 52, mas especificamente verso 51 e 52. Eu não sei se estou aí rápido para quem está a traduzir. Ok. O Marcos capítulo 10, verso 46 a 52, mas eu vou ler especificamente os 51 e 52, que diz assim, e Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e logo viu e seguiu Jesus pelo caminho.
Então aqui nós podemos ver um exemplo, como tem vários exemplos na Bíblia, de uma resposta de oração que foi logo, imediata, como nós dizemos, a oração de socorro, né? O Bartimeu, ele pediu a Deus e Deus logo respondeu. Jesus logo respondeu: o que queres que eu te faça? Então ele respondeu e logo ele teve a resposta sim. Eu me lembro de uma resposta de sim, porque nós muitas vezes temos o hábito de pedir a Deus, mas muitas vezes nós temos tendência a lembrar os maus e os bons, às vezes nós acabamos por esquecer. Então, eu gosto muito de escrever, então eu sempre escrevo as minhas orações, assim também como as respostas. Então, logo quando Deus me deu esse verso, eu fui procurando, então encontrei. Num dia, era 29 de setembro de 2020. Nós passamos por uma dificuldade que alguém sofremos um arnaque, né? A pessoa tirou dinheiro, utilizou os nossos dados de cartão e fez compra até 700 euros. Então, naquele momento, eu em casa, sou o meu marido que trabalha, então isso trouxe dificuldade financeira, né? Então, nós fomos no banco e falamos com eles, e eles disseram: ok, nós vamos estudar o vosso dossiê e daqui a 1, 2 ou 3 meses, mais ou menos, vamos vos dar uma resposta ou vamos reembolsar. Mas só que chegou um dia que eu tinha que fazer compra, e compra é necessária em casa, mas eu vi que eu ia fazer compra e sabia que íamos ficar saldo negativo. Então, logo eu levantei, levei a minha filha para a escola, então eu fiz a minha meditação. E na meditação eu li o verso que dizia assim: orem, sejam perseverantes na oração, entreguem tudo a Deus em oração. As vossas preocupações financeiras, as vossas decisões, as vossas alegrias e os vossos temores. Isso está Esse Dia com Deus, meditação Esse Dia com Deus, 1980. Então, quando eu li essa meditação, eu disse: não, só pode ser um sinal de Deus. Então, eu fui claro com Deus, eu disse: Deus, olha, eu vou fazer compra, eu tenho que fazer compra, o Senhor sabe que eu tenho, e eu preciso de fazer, mas eu sei que dinheiro não vai cair do céu, eu sei que não vou bater na porta de vizinha que ela vai me dar dinheiro, mas o Senhor sabe que temos o nosso dinheiro, né, que o banco deve nos dar. Eles disseram daqui a 3 meses, mas nós precisamos agora, por esse momento. Eu acabei minha oração, acabei minha meditação, fui fazer compra, e quando voltei, não sei nem se meu marido sabe, o meu marido me ligou: amor, olha, o banco ligou e disse que já colocaram o nosso dinheiro. Quem me conhece, eu levantei, eu saltei de tanta alegria. Ele disse: não, eu não acredito que Deus respondeu. Eu, claro, né, ainda com uma falta de fé, eu entrei no banco online, né, no momento, para ver se é verdade mesmo. Então, quando eu vi aquele dinheiro, eu disse: às vezes Deus, não é que Deus não responde às nossas orações, é que nós temos... Vamos dizer assim, nós não pedimos, estamos aí a passar dificuldade, estamos aí a sofrer. Às vezes, em vez de pedir a Deus, nós vamos pedir falar com uma amiga, com uma família, mas às vezes simplesmente devemos falar com Deus, porque eu podia chegar na Carla, dizer: Carla, olha, manda-me dinheiro que eu preciso. Eu podia chegar nos meus pais, podia mesmo chegar no Zito, que era meu vizinho, para cima de mim, mas eu cheguei a Deus e Deus me respondeu. Então, eu não estou a dizer que Deus sempre vai nos dar sim, como o título de hoje. Deus, às vezes nos dá sim, às vezes Ele nos dá não, às vezes diz para nós esperarmos. Mas o que nós temos que fazer é sempre confiar em Deus. Esse ano fomos ao Retiro das Mulheres. Quem foi já sabe do que vou falar, né? Mas eu achei... Assim, ano passado, é verdade, desculpa. Estamos em 2022, obrigada, Vina. Então, a meditação que o Senhor nos trouxe, é como orar no sentido de detalhar. Então, como eu disse, eu gosto muito de ler e também gosto muito de escrever, mas sempre eu achava um bocadinho estranho, porque nas minhas orações, eu não sei se tem pessoa como eu, mas eu sinto mais aliviada orando, escrevendo, o que eu estou a pedir a Deus, escrevendo. Então, quando eu fui nesse retiro,
esse homem me deu mais certeza que isso também é oração. Isso também é uma maneira de orar. Então, ele nos disse que nós temos que orar e ser sincero com Deus. Como assim? Nós temos que ser específico com Deus, porque muitas vezes, imagina, eu estou a passar uma dificuldade financeira, digamos assim, como naquele dia que eu passei, dizer, Deus, olha, por favor, nos ajuda com um problema de dinheiro, em nome de Jesus, amém. Às vezes temos tendência a orar assim, mas Deus quer que nós sejamos mais específicos no sentido como. Imaginem que nós vamos orar por uma casa, por exemplo, o exemplo que ele deu naquele dia. Nós vamos, Deus, olha, nós queremos comprar uma casa e que tudo seja de acordo com a sua vontade, que crédito passe. Normalmente temos hábito de fazer assim, né? Então, ele nos deu o exemplo de fazer como? Que eu achei interessante, por acaso é algo que eu sempre fazia, e eu achei interessante vos trazer isso. Por exemplo, eu vou orar para a minha casa. Deus, olha, eu quero uma casa. Aonde? Lá, por exemplo, lá em Limé. Quantos quartos? Se fosse 4, quarto 5, era bom. 8 também, muito bom. E queres uma casa, tem que ter uma varanda ou não? Uma varanda, muito bom. E quando que quer pagar o fim do mês? 700 euros o máximo, porque não posso pagar mais. Tem que ter jardim muito grande para fazer as minhas hortas. Tem que ter garagem, com certeza, eu vou ter carro, porque normalmente tem que ser longe de cidade. No sentido de, parece brincadeira, mas porque ele nos explicou que quando nós oramos assim a Deus, isso vai trazer uma consciência para nós, porque às vezes nós oramos e acabamos por esquecer porque nós não entramos em detalhes, porque se nós oramos assim, nós vamos começar a sentir o que nós verdadeiramente estamos a falar, porque quando nós oramos, por exemplo, se é um problema de saúde, na nossa consciência vai se consciencializar e vamos ver o importante e o não importante, o urgente ou não. Porque às vezes nós oramos, é fácil, é oração de corrida. Oração, ora, está com pressa, corre e vai. Mas é porque a oração não é simplesmente orar. Quem tem amigos sabe como é que é, né? Principalmente com esse Covid, que muita gente ficou longe, mas quando se encontra e fica perto um do outro, é o quê? Vamos às vezes 2 da madrugada, estamos lá a falar, a contar. Então a oração tem que ser exatamente isso. Nós estamos com tanta vontade de contar para Deus ou falar com Ele, que nós não vamos ter noção de tempo e não vamos nos preocupar com o tempo. Mas muitas vezes nós oramos, é aqueles 5 minutinhos e já vamos correr. Então, nós precisamos de aprender a orar e também vamos aprender a confiar. Então, Deus quer nos abençoar, tanto espiritual como material, em todas as áreas. Mas, às vezes, é nós que não ousamos fazer, porque, às vezes, temos medo, mas Deus, Ele quer que nós oramos para Ele. Por quê? Porque, ao orar, nós estamos a ter uma intimidade com Deus. Vamos ver, vamos abrir as nossas Bíblias em Números, capítulo 22, verso 12 e 13. Agora vamos passar para quando Deus nos diz não. Números, capítulo 22, verso 12 e 13, que diz assim. Eu estou a ler mais rápido, eu escrevi tudo o verso, para ser mais fácil. Então, disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás a esse povo, porquanto bendito é. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque, ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir. Então aqui nós já vimos um momento em que Deus disse não claramente. Também podemos ver mais um exemplo dos 3 amigos de Daniel, que está em Daniel capítulo 3, verso 17 e 18. Se vocês não conseguirem ler, não tem problema, vocês podem simplesmente notar e depois vocês podem ler, que diz assim: eis que o nosso Deus, a quem servimos, é que nos pode salvar. Ele nos livrará do forno de fogo, ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro
que levantaste. Então, nós podemos, nessa história que a maioria de vocês aqui conhecem, nós sabemos que indiretamente, né, o que parecia naquele momento é que Deus tinha dito não, né, porque eles, infelizmente não, ou felizmente, né, eles não adoraram a estátua e isso causou que eles foram jogados na fornalha. Então, esse é um dos tipos de não, porque temos um não de Deus, como ele disse para Balaque, que é um não e ponto, acabou. E tem um não, mas será um sim lá no fim, que esses três, mas eles não conseguiriam saber o final da história se tivessem sido infiel, porque quando eles decidiram ser fiel a Deus, mesmo se fossem jogados na fornalha, eles descobriram que Deus diria um sim no final. Os nãos que Deus nos diz têm sempre um sim no final da provação. Só saberemos se permanecemos perseverantes até o fim. Deus nunca vai fazer algo para nos prejudicar, sempre para nos proteger, ensinar e abençoar. Nós temos também a história de Jacó, que eu li num livro que diz assim: a parte mais maravilhosa dessa história é que Deus Todo-Poderoso permitiu que Jacó vencesse a luta. O Criador não ficou ofendido quando lutamos com ele, porque lutar exige contato pessoal e nos traz para mais perto de Deus. Então, quando Deus nos diz não, não é para nós afastarmos de Deus, não é para nós desistirmos, é simplesmente para permanecer. Às vezes nos diz não simplesmente para que nós possamos permanecer em oração perseverante para podermos ficar mais perto de Deus. E essa parte de não, eu encontrei várias experiências dos nãos que Deus já me deu, que eu queria contar, mas só teve um não que me marcou mais, que está me marcando nesse momento, que eu senti que podia vos contar nesse momento, é que no mês de outubro eu deixei o meu trabalho, porque infelizmente condições não dá, eu trabalho na creche com as crianças, a condição não facilitava, eu não podia trabalhar numa condição de correr o risco de perder a minha diploma e, acima de tudo, trabalhar e chegar a casa com consciência pesada. Então, eu decidi deixar o trabalho, só que eu fui inteligente ou não sei. Depois de tudo que eu vim sabendo, eu não sabia, já agora quem não sabe vai saber também. Eu deixei o trabalho. Fiquei 2 semanas em casa, eu vou refletir para ver se eu deixo verdadeiramente ou não. E depois eu decidi em deixar mesmo. Eu chamei o chefe, fui lá falar com ela, a explicar. Eu disse para ela, olha, eu não posso ficar por causa disso, disso e disso. Ela não ficou muito contente, porque, claro, a equipa ficaria em dificuldade. Mas eu também não podia. Só que eu não deveria fazer isso, porque isso fez o quê? Eu perdi o Pôle emploi, né? Mas eu não sabia nunca de missionário um trabalho. Agora quem não sabe, já sabe, não faz isso. Se vocês não querem ter Pôle emploi, vai em casa e não aparece mais. Então, mas no meu coração, eu me sentia tão mal em deixar o trabalho, mas ao mesmo tempo eu disse, não, eu não vou fugir como se eu tivesse culpa de alguma coisa, sabendo que a culpa é deles. Então, eu, naquela minha inocência e de também querer justificar que às vezes não ajuda, eu fui lá, eu chamei eles, eu fui lá, expliquei, disse, olha, não dá e tudo. Quando ela me deu o papel, eu levei lá para o Pôle emploi tranquilo, eu disse, olha, eu vou encontrar outro trabalho que eu possa ser eu, sem ficar com consciência pesada, né? Quando o Pôle emploi me mandou uma mensagem que eu não teria direito, eu vi aquele papel e disse, Deus, misericórdia. Misericórdia, porque eu não fiz nada. Eu disse assim, olhem como que eu fui tão boba. Eu falei assim, olha Deus, durante uma semana eu vou fazer oração, eu vou jejuar. Eu não vou falar mal dela, da diretora, porque às vezes as minhas colegas me ligavam, ex-colega, né? Então, Solange, já conseguiste resolver o assunto de Pôle emploi, ela já te deu o papel.
Eu disse, não, eu vou fazer uma semana de calma e vou respirar para ver se eu vou lá para não perder a razão, né? Porque às vezes na raiva falamos coisas que não podemos. Então eu fiz a minha uma semana e disse, eu não vou falar mal dessa mulher, eu não vou falar nada. Uma semana tranquila, eu mandei ela mensagem. Eu liguei, ela não respondeu, mandei ela mensagem. Ela me disse assim, olha, eu não posso te dar o papel porque você que decidiu partir, eu queria que tu ficasse aqui, tudo. Eu disse, ok, tá bom, eu não vou falar mal dessa mulher. Tudo bem, tranquilo, eu mandei ela mensagem, tudo bem. No caminho que eu estava indo para a feira, encontrei a minha colega e ela assim, mas essa mulher, ela é tão mal, o que ela te fez? E vocês acham que eu fiquei como? Não, ela não te preocupe, tá tudo bem. Quando eu me senti, eu já tinha tirado tudo também. Quando eu acabei de fazer isso, eu disse, Deus, misericórdia, eu tinha prometido que eu não ia falar mal dessa mulher e eu lá já estou. Eu já falei tudo e mais alguma coisa. Depois eu disse assim, às vezes nós fazemos promessas para Deus, como se, como dizer, eu vou andar de joelhos até o final da porta, Deus vai responder a nossa oração. Não é assim que funciona. Deus responde para o nosso bem. Então, a partir daí, eu aceitei aquele não. Eu disse, eu não vou ter pelo empoir, eu não vou morrer de fome, eu não vou ficar em dificuldade, eu vou encontrar outro trabalho. Mas, infelizmente, como vocês sabem, agora estamos nessa época que o pôr do sol ainda é cedo, porque na creche é até 18h30. Então, o trabalho está difícil por causa disso. Já passei uns 3 anos todo dia e eu disse, olha, esquece, quando o tempo que eu posso ir trabalhar tiver, eu vou. Porque eu passo todo dia, tudo bem, trabalho, tudo bem, a tua experiência nos interessa. O local é perto, tudo maravilhoso. Quando chegamos em horário, não senhora, às sexta-feira todo mundo tem que trabalhar até 18h30. Não, mas eu não posso, não senhora. Estamos num país laico, não dá. E eu desisto e vou para casa. Depois, muitas das vezes, quando eu saio de um entretien, sinceramente, eu não estou a mentir para vocês, eu lembro dessa senhora e disse, mas essa mulher foi mesmo má comigo, mesmo sabendo que ela é que não tem razão, porque nas dificuldades que eu passei lá na creche, eu sei que muitas creches já foram fechadas por causa de muitas coisas que eles estão a fazer naquela creche, que eu podia ir lá na PMI e falar e fechar aquela creche. Mas eu disse, não, isso não é minha luta. Tanto não é minha luta no sentido que, coitado dos pais que estão a deixar a criança deles lá. Mas também, por outro lado, eu fico a pensar, será que eu não deveria denunciar essa creche? Mas eu disse, não, eu não vou porque talvez é a minha revolta dela não ter me dado o papel para ter direito a Pôr empoir que pode me levar a isso. Então eu disse, eu vou deixar, eu vou fazer a minha parte aqui. Deus sabe tudo que se passa lá, mais do que eu. Então, se for da vontade de Deus de fechar aquela creche, Deus vai dar um jeito de fechar aquilo e eu sei que Deus vê tudo. Então, nesse não que Deus me disse, que Deus me deu, me fez refletir que Deus não vai me responder a minha oração porque eu sou boa pessoa. Deus não vai me responder a minha oração porque eu faço ano bíblico. Deus não vai responder a minha oração porque eu conheço todos os livros de Ellen White. Não. Deus responde a nossa oração para o nosso bem, para glorificar o nome dele. Então, a partir do momento que nós sabemos isso, é porque temos hábito de falar que seja feito segundo a tua vontade. Mas às vezes esse seja feito segundo a tua vontade, nós falamos, mas não vivemos isso, porque é mais fácil decidir, né? Como eu fiz uma semana de oração e vai resolver, ela vai dar o meu papel e pronto. Mas não funcionou, por quê? Não funcionou porque o poder não está em mim, e não sou eu que decido, não sou eu que toco no coração das pessoas, é Deus. Deus sabe o porquê de me dizer não nesse momento. Não está sendo fácil, não está. Mas Deus promete estar sempre conosco, mesmo quando Ele nos diz sim, nos diz não, ou espera um pouco. Então, isso para nos mostrar que nós devemos sempre permanecer na confiança em Deus. Vamos abrir mais um verso, Salmos 42:5, que agora vamos passar por espera um pouco, que eu não quero ser muito longo, que diz assim, Salmos 42:5 diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Aqui eu achei muito importante, e Deus me lembrou dessa história no momento de esperar um pouco da história de Daniel, que está em capítulo 10, verso 2 e 4. Esse aqui eu não
escrevi porque vamos ler juntos. Daniel, capítulo 10, verso 2 e 4 e também verso 12 e 13. Daniel. Eu omiti a separação, então para encontrar rápido. Eu vou tomar a leitura. Daniel, capítulo 10, verso 2 e 4 diz assim: Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem ungido com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio, Eriquel. No verso 12 e 13, eu não vou ler todo o capítulo porque eu acho que já conhecemos a história. Então, me disse: não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender, a humilhar perante o seu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar. Essa história nos lembra que Daniel, ele fez uma oração que ele queria compreensão de uma visão que ele teve, e durante 21 dias ele passou preocupado, ele passou angustiado, que Deus não estava a lhe dar a resposta. Então, depois de 21 dias, o anjo apareceu para ele, e o anjo disse assim: Deus ouviu a tua oração desde o momento em que tu aplicaste o teu coração para compreender. Então, a partir do antes, como nós lemos o primeiro verso que nós lemos hoje aqui, é que antes mesmo de nós falarmos, Deus, ele já sabe. Então, ele nos responde de acordo com a sua vontade, mas ele sempre nos responde. Às vezes as respostas não chegam perto de nós por algum motivo, e nesse aqui nós podemos ver por uma luta, né? Uma luta que a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne, tem uma luta espiritual que nós não conseguimos ver, né? Daniel estava angustiado. Eu não sei, eu tenho certeza que vocês já passaram por isso nas vossas vidas, de fazer uma oração, mas parece que Deus não responde, mas Deus responde. Só que Satanás, ele não gosta do nosso momento de oração com Deus, porque é um momento íntimo, é um momento que nós damos a Deus o poder de agir. Então, Daniel, ele orou, e o anjo disse: não, eu não cheguei aqui porque Satanás teve, o outro anjo teve de frente de mim, eu não consegui, teve que vir um outro anjo para me ajudar, e assim, por isso que eu estou aqui para te responder. Então, diz assim: a oração de Daniel provocou uma batalha nos céus, porque o anjo de Deus foram enviados para defender o seu povo. Quando oramos, Deus envia seus anjos à terra para nos trazer respostas a nós. Quando jejuamos, abrimos mão dos nossos prazeres, Deus abre os céus, movendo o mundo espiritual sobre nós para nos dar o auxílio. Então, nós sabemos que todos nós, quando fazemos parte, querendo ou não, fazemos parte desta batalha invisível, e precisamos lutar, permanecer e continuar firmes para poder vencer essa batalha. Então, nós, querendo ou não, nós já estamos nessa luta, mas Deus promete o quê? Deus promete que Ele vai nos defender, Ele sempre vai estar aqui para defender, Ele só precisa de uma palavra da nossa parte. Então, nós vemos nesse exemplo que o que nós devemos fazer é não desistir, é permanecer. Então, nessa parte eu me lembrei da minha experiência com o Efraim. Eu sei que a maioria das pessoas dessa sabem que quando eu estava grávida do Efraim, eles detectaram ele com um problema de saúde, um problema que ninguém sabia o que era, e que ele teria que ser operado antes de nascer, quer dizer, teria que nascer aos 7 meses, ou tinha que fazer uma operação dentro da barriga. Então, porque era uma imagem preta que só aumentava. A cada ecografia, essa imagem aumentava. Eu me lembro que no dia em que eu
vi porque foi no mesmo dia em que eu soube que era um rapaz. E era tudo que eu queria, porque eu já tinha uma menina e um rapaz que eu queria e eu já tinha nome de rapaz, já. Eu ainda nem sequer eu era adventista. Não, eu nem sequer eu era casada, já tinha nome do Efraim. Então, naquele momento, eu fiz aquilo que, infelizmente, nós fazemos, que é a não aceitar. Eu disse, Deus, tem misericórdia. Manda esse problema para mim, mas o meu filho que ainda nem nasceu, tem que nascer antes da hora, e ele já tem um problema. Então, eu, no fundo, não aceitava aquele diagnóstico. Então, eu me lembro que um dia que eu, digamos assim, eu caí na real, foi um dia que estávamos num pequeno grupo lá em Axer, que a Mafalda perguntou assim, mas porque a minha oração era o quê? Sinceramente, em todas as orações eu escrevia, mas na parte do Efraim eu não escrevi. Só nessa semana, quando eu fui abrir meu caderno de oração, que eu não escrevi oração com o Efraim, eu orei assim, de boca para fora, mas não escrevi. Então foi no dia que Mafalda disse assim, Solange, qual é o problema do Efraim? Porque eu sempre pedia, orem pelo Efraim, pelo problema de saúde dele, que tudo seja de acordo com a vontade dele. Meu pedido de oração era assim. Quando Mafalda me perguntou qual é o problema do Efraim, foi aí que eu acordei. Solange, qual é o problema do Efraim? Qual é o problema? Mas por que tu não ousas falar com Deus? Por quê? Por que tu sempre tens um problema de saúde? Qual é o problema? O quê? Então, naquele dia, quando eu entrei a casa, eu disse, não, eu não sei, mas eu disse, Deus, não, vamos organizar aqui uma coisa, porque isso não está certo. Eu disse, ok, ele tem um problema de saúde e ele precisa ser operado, mas ele precisa ficar dentro de mim, ele precisa ficar dentro de mim, ao menos até nascer. Eu disse, Deus, tem misericórdia, ao menos até nascer. Fomos no rendezvous, a médica disse, olha, vamos transferir para Pontoise e ele não vai ser operado mais. Agora vamos esperar ele nascer, porque vamos ter mais certeza, porque nem eles mesmos sabiam o que ele tinha. Vamos ter mais certeza. Então, no dia em que ele nasceu, eu esperava aquele momento para saber o que ele... Porque quando ele nascesse, iam saber. Então, fizeram ecografia, fizeram IRM, disseram que era um quisto. E a América disse, não, olha, é um quisto benigno, ainda bem que eles não tiraram criança dentro de ti para operar a criança. Eu comecei já, ok, é benigno, está tudo bem, Deus, já está bom. Para mim a resposta, ok, daqui a 2 anos ele vai ser operado, não tem problema, já está bom. Então, eu me lembro que naquele dia no hospital, à tarde, depois de ter filho, né, à tarde, o médico iria voltar para me explicar o que ele tem, não, porque já tinha agora toda a certeza, não. Vocês acreditam que eu dormi? Eu dormi todo um entretien. À tarde, quando eu acordei, eu chamei o médico e disse, médico, então o médico não veio explicar? E ela assim, você estava mesmo cansada. Você dormiu aqui na lar do teu filho, o médico começou a falar e você dormiu. E eu assim, ai, misericórdia, que vergonha. Médico, mas eu disse assim, o que me preocupou a gravidez inteira, o médico veio explicar e eu dormi. Mas eu dormi porque eu só precisava daquela resposta. É grave, não é grave? O que era? Quando o senhor que fez a ecografia disse, não vai ser preciso operar agora. Eu dormi. Depois de ter filho, como nós estamos cansados, mulheres, misericórdia, eu dormi. Mas dormi mesmo. Depois eu fui chamar o médico e pedi desculpa para ele. Ele disse, não, eu entendo, depois de ter filho, mas nem era cansaço de gravidez. Era aquele alívio que, não, ok, meu filho não vai ser operado agora. Então, nós continuamos a fazer ecografia, ou seja, 6 meses, até que para ele fazer 2 anos para fazer a operação. Então, o médico disse assim, olha, o teu filho não vai precisar ter operado mais, porque simplesmente o quisto desapareceu. Foram o quê? Foram 2 anos, 5 meses e 9 dias. 2 anos, 5 meses e 9 dias. Que Deus me fez esperar. Eu tenho certeza que alguém aqui já está a esperar há muito tempo. Eu tenho certeza que tem pessoas que já sofreu mais do que eu e que está sofrendo mais do que eu. Porque a partir do momento que eu me consciencializei que Solange é só um quisto, não é um câncer,
Não é um problema que ele vai morrer. É só um quisto que ele vai ser operado. A partir do momento que eu me consciencializei disso, eu comecei a ter mais calma. Então, às vezes, os nossos problemas... Por que nós temos que entrar em detalhe para falar com Deus? É porque a partir do momento que nós... Porque eu, a partir daquele momento que a Mafalda me fez pergunta, a máscara caiu e disse: Solange, o teu filho não tem câncer. Solange, é só um problema. Muitas pessoas têm mais problemas. E eu me lembro que no dia em que eu fui lá no Hospital Pontoise, eu encontrei cada mães naquele lugar, eu me senti vergonha. Eu disse: Deus, a minha gravidez está a correr bem. A criança está bem da barriga, dentro da barriga. Eu vi muitas mães com criança com trissomia 21, criança com outro tipo de problema, criança com irritabilidade. Que muitos pais, eu fiquei a olhar naquele lugar, que todas com barulho de criança. Eu disse: no meio dessas todas aqui, eu estou bem. Eu estou bem, mas eu não ousei escrever oração sobre bem, porque eu não aceitava, porque era o filho que eu queria, era tudo, e eu não aceitava aquilo. Eu preferia ter aquela doença em mim, mas não no meu filho. Mas eu vim descobrir que Deus aproveita todos os momentos para nos ensinar. Eu ensinei o quê? O filho não é meu. O Filho é de Deus. Deus me emprestou para criar para a sua honra e sua glória. Então, eu não sei qual é o problema que vocês estão a enfrentar. Eu não sei qual é a dificuldade. Não sei quantos anos, quantos dias, quantas horas vocês estão a orar por um período de oração. Que parece que não chega, parece que nunca chega, mas sempre chega. Por quê? Porque Deus sempre nos responde às nossas orações. E nós também temos que ter a consciência de que nós oramos, tem um Deus para nos ajudar, mas tem um Satanás também. Tem um Satanás que está lá no lado, lá assim, para nos fazer desistir. Ele está lá sentado a esperar o momento que nós, não, está bom, já chega, eu não vou fazer mais nada. Mas Deus, ele está lá de lado, não desiste, espera um pouco, isso vai acontecer. Vamos ler o verso que nos mostra claramente isso, que é João 10:10, que diz assim, vamos abrir, João capítulo 10, verso 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, viram, Satanás, ele não está aqui a brincar, não. E depois também vamos abrir 1 de Pedro 5:8. 1 de Pedro 5:8, que diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então isso nos mostra o quê? Deus está pronto para nos responder, mas Satanás está pronto também para nos incomodar, para nos impedir, para enfraquecer a nossa fé. Então nós temos que orar, mas também nós temos que confiar, não temos que ter certeza. Não é fácil, não é. Vamos desistir, mas sempre recomeçar e sempre confiar em Deus, porque é difícil, não é fácil, mas se fosse fácil, ninguém estaria aqui na igreja, cada um iria sentar na sua casa, porque a vida é fácil, não precisamos de Deus, não precisamos de Deus para nada, mas nós precisamos de Deus e precisamos a cada dia orar. Nesse momento, eu e a Carla vamos cantar um hino, uma música especial que sempre me ajudou, então vamos cantar. Eu peço a vocês que não precisam ficar em pé, peço para vocês ouvirem e meditar na palavra desse hino, e vocês lembrarem, porque às vezes nós lembramos facilmente de negativo, mas não de positivo. Vocês lembrarem quantas bênçãos vocês já receberam, quantas coisas boas, quantos sim vocês já receberam, quantos não, quantos esperam um pouco, mas Deus sempre responde, Ele nunca nos deixa no vazio. Que vocês possam meditar nessa palavra e que Deus seja louvado nesse dia. Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais se esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de todos os lamentos que você já
is my